Aleluias, graça e paz, amada igreja. Quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós, amém? Aleluias. Podeis sentar no mais poderoso nome de Jesus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 1 em diante. Como é de costume, nós vamos ler bastantes textos, amém? Aleluia. Amado, nós vivemos um tempo tremendo e temível, amém? Ao mesmo tempo que há muito trabalho a ser feito, há algo que nós não podemos perder de vista, que é a nossa própria salvação. Até porque essa é a base de tudo, o nosso testemunho, amém? O nosso testemunho, pessoal. E hoje eu quero compartilhar com os amados uma mensagem que para mim foi, desde o começo, uma das primeiras mensagens que eu ouvi do profeta do Senhor, que tem por título Redefinindo a Noiva de Cristo. Amém? Eu quero compartilhar com os amados algo a respeito disso. Que o tempo nos ajude. Amém? O profeta do Senhor sempre fala que o tempo está contra nós, mas que o Senhor nos ajude e que eu possa compartilhar com os amados essa mensagem, amém? O Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do verso 1 em diante, diz: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, amém? Eu quero dar uma pausa aqui nesse primeiro verso. Note, amados, que o Senhor fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Aqui há já uma tremenda mensagem. Porque quando o Senhor fala das virgens, e Ele coloca esse número de 10 virgens, o profeta do Senhor nos ensina que não são todos que representam essas 10 virgens. Não são todos aqueles que se diz cristãos que representam essas 10 virgens. Amém? Até porque a igreja ela está baseada no Evangelho de Mateus capítulo 16, quando o Senhor fala para Pedro, e ele na verdade ele fala para os seus discípulos, ele fala assim: quem dizeis os filhos os homens acerca do filho do homem? E alguns dizem, uns falam que tu és Elias, outros falam que tu és algum dos profetas. E ele restringe essa pergunta. E ele fala assim: e vós? O que vocês dizem? Então Pedro, por uma revelação divina, olha para Cristo e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na sequência Jesus fala assim: pois tu és Pedro, e sobre esta revelação eu estabelecerei a minha igreja. E contra essa igreja que recebeu essa revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Aleluias. Então ser crente, ser cristão, ser a igreja de Cristo está estabelecido em que? Se você teve essa revelação. Não é se você faz parte de uma igreja, qualquer uma. Não é se você tem um certificado de batismo. É se você de fato teve essa revelação. Aleluia. Amém? Então, essa é as 10 virgens. Aleluia. Continuando, verso 2. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. Note que nesse primeiro verso ele fala assim: que todas elas pegaram as suas candeias e saíram ao encontro do noivo. Todas elas começaram bem. Elas entenderam o propósito. Amém? Mas o Senhor fala que a metade delas eram imprudentes, e a outra metade era prudente. E aqui está a mensagem, amém? Continuando, verso 3. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. Peguem isso, amados, amém? Aqui está a mensagem. Verso 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram.
todas, tanto as sábias quanto as imprudentes. E nós estávamos aqui, amém? Em algum momento, todos nós adormecemos. Eu falo por mim, eu adormeci, amém? Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao seu encontro. Aleluia. E aqui começa a entrar a minha e a sua história. Aleluia. Verso 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém, responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vós. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não vos conheço. Portanto, e aqui está a instrução: portanto, vigiem, pois vocês não sabem nem a hora e nem o dia. Amém? Aleluias. Esse é o texto base. E o profeta do Senhor fala que aqui há uma tremenda instrução para nós, que se chama a igreja do fim dos tempos. Amém? E o profeta do Senhor fala que há um segredo. E nessa ministração ele revela esse segredo. Ele fala assim: o segredo é entre você saber se você está no grupo das virgens sábias ou das imprudentes. Não é o fato de você fazer o bem, o bom, é o fato de quê? De você olhar para as virgens imprudentes e o que elas fazem de errado, e vocês não seguir o caminho delas. Parece uma instrução simples, mas, amados, há uma grande instrução aqui. Porque se nós perguntarmos para nós mesmos ou para todos: você faz parte das virgens imprudentes? Dificilmente alguém vai levantar a sua mão e dizer: eu faço. Mas ao contrário, se nós falarmos quem é as virgens sábias, aleluia, a questão é: será que nós somos de fato as virgens sábias? Será que nós não somos as virgens imprudentes? Qual de fato qual é a nossa posição entre esses dois grupos? E é essa pergunta que nós temos que fazer para nós. E para nós sabermos isso, o profeta do Senhor, ele dá essa instrução: olhem por que as virgens imprudentes fizeram, e não sigam o mesmo caminho delas. Aleluia. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Amém? Há um padrão que Deus estabeleceu. Abra em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porque nós temos que começar literalmente do começo. Amém? Aleluia. Há um padrão que Deus estabeleceu. E esse padrão deve nortear a minha e a sua vida. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Em algumas versões ele usa a palavra descendente, já apontando para Cristo. Amém? Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, mas você lhe ferirá o calcanhar. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja.
Deus, Ele mesmo fala: eu vou pôr inimizade entre vocês dois, entre esses dois grupos, aleluias, entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. O que acontece é que se nós vivemos uma vida flexível, se nós vivemos uma vida entre os dois lados, nós já caímos, aleluias. Note, amados, isso é tão simples, mas na prática, será que nós entendemos isso? Vivemos de acordo? O Senhor, Ele fala: eu vou estabelecer um padrão, eu vou colocar inimizade. Vocês que se diz filhos, descendentes da mulher, a igreja de Cristo, vocês têm que odiar o pecado, aleluia. Vocês têm que abominar tudo aquilo que é contra Deus. Mas de fato, na nossa vida, será que nós vivemos dessa forma? Aleluia. E aqui que está a questão. Amém, irmãos? Essa literalmente é a questão. Porque note, todas elas eram virgens, amém? Mas ele fala que havia um grupo que eram imprudentes. Eles até começaram bem, mas eles não levaram o óleo. Aleluia. E o que de fato significa isso? Amém? Esse foi o padrão que Deus estabeleceu. Amém? Vamos comigo em Tiago, porque ele fala de virgens, ele fala de noivas, ele fala que haverá um casamento. Amém? Tiago capítulo 4, verso 4. O Senhor, Ele reitera isso de uma forma até mais enérgica, e Ele nos traz um alerta tremendo. Tiago capítulo 4, verso 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigos de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós e que nos tornou igreja tem fortes ciúmes? Aleluia. Veja, amados, Tiago aqui ele clama, ele dá um brado, ele fala assim: adúlteros, adúlteras, vocês não sabem que essa vida dupla, você se torna inimigo de Deus? Aleluia. E ele intera aqui, ele fala assim: vocês não acham que é sem razão, ou seja, sem motivo, que o Espírito que Ele fez habitar em nós, e que nos transformou em igreja, aleluia, Ele tem ciúmes de nós? Aleluia. E o que de fato, quando o Tiago fala adúlteros e adúlteras, essa palavra adúltera, aqui nesse texto, especificamente, ele tem os dois sentidos, literalmente. Quando você vê a palavra adúltera, tem um sentido conjugal, que é você ser infiel, amém? E ele tem um sentido de você tirar a originalidade de algo. Ou seja, algo é original, você modifica aquilo, você adultera aquela questão. É como a gasolina, amém? O pessoal vai lá e coloca água dentro, adulterou a gasolina, tirou a originalidade dela, perde o seu valor. E nesse texto em específico, ele tem literalmente as duas conotações. Lembre-se que nós estamos falando da igreja, nós estamos falando das virgens, e nós queremos descobrir o que as virgens tolas fazem, amém? E aqui nesse texto, ele fala exatamente disso. Vocês primeiro são infiéis, amém? E nós vamos ler um texto que vai exemplificar muito bem isso. E vocês estão adulterando, vocês estão tirando a originalidade da igreja santa, da igreja sábia, amém? Quando Deus nos restaurou, amados, nós estávamos perdidos,
mortos em nossos pecados. Efésios capítulo 1 diz isso. Amém? A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 2 que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o império do seu Filho. Amém? Restaurar, amados, significa você pegar algo que se corrompeu e não tirar aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma cadeira. Quando uma perna de uma cadeira estraga e você arranca ela e coloca outra, você não restaurou, você fez um conserto. Mas restaurar é quando você pega essa mesma perna que está quebrada, usando ela mesmo, e você faz um processo que a deixa como o estado original, nova em folha. Isso é restaurar. Amém? E o Senhor nos restaurou, Ele nos tirou da nossa vã maneira de viver e nos restaurou, nos levou de volta ao nosso estado original. Amém? Mas o que acontece é que, embora nós tenhamos sido restaurados, nós voltamos a adulterar. Porque Ele fala que a igreja é um povo separado do mundo para Deus. Não é isso que significa eclésia? Separado do mundo para Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo Jesus e nos tornamos igreja, porque nós continuamos vivendo nos padrões do mundo. Aleluia. O arcebispo McCraig uma vez disse acerca das vestes: por que o ministério usa vestes longas? Porque isso significa a pureza da virgindade da noiva. Aleluia. E no entanto, o que nós vemos hoje? Amém? Amados, não é o tema hoje, nós não vamos falar disso, mas isso daria uma grande ministração sobre adulterar o padrão santo de Deus. Amém? Aleluia. Nós não vamos falar disso hoje, amém? Abra em Oséias, livro de Oséias, capítulo 1, verso 2. Deixa eu me dirigir para lá. Nós estamos falando das virgens, amém? Aleluia. Oséias, capítulo 1, verso 2 diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, toma uma mulher adúltera. Em outras versões está uma prostituta. Toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por se afastar do Senhor. Em outras versões está por abandonar o Senhor. Aleluia. E esse texto de Oséias é muito tremendo, porque ele fala para o seu profeta: vá lá no meio das prostitutas e toma uma prostituta e case-se com ela e tenha filho com elas, para representar o que Israel fez comigo. E não é diferente da igreja de hoje. Amém? Quando nós se prostituímos, nós que dissemos igreja, se prostituímos com as coisas do mundo, com as vaidades do mundo, com os prazeres do mundo, quando demos lado para a nossa maligna carne, isso se faz um adultério contra Deus. Aleluia. Nós vamos voltar em Oséias depois, amém? Aleluia. Vamos ver algumas características da igreja, da qual nós não podemos, a gente tem que ver e não seguir esse caminho, amém? Abra em 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou tentar ser rápido. 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ver um homem que foi escolhido pelo Senhor, que foi levantado pelo Senhor. A palavra de Deus fala que quando o Senhor o escolheu e levantou, o Senhor deu um novo coração a ele. Amém?
E ele se tornou uma pessoa transformada, semelhante às virgens. Amém? Elas obtiveram a revelação. Elas começaram bem. Mas olha só, o que definiu se ela era uma virgem prudente, imprudente. 1 Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao 23, nós vamos ler bastantes textos agora, hein, amados. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Matem tudo, destrua tudo. Tudo foi consagrado à destruição. Então convocou Saul os homens e reuniu em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Amém? Até aqui estava tudo bem. Amém? Olha só, verso 5. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilar até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Aleluia. Peguem isso, amados. E depois foi para Gilgal. Quando Samuel, interessante, amados, quando nós se rebelamos contra Deus, e nós começamos a viver no nosso orgulho, ainda que a gente faça as coisas erradas, amados, a gente sempre ergue um monumento para si mesmo. Mas isso é o orgulho. Amém? Aleluia. Continuando. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: Senhor, que o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Aleluia. Será que essa é a virgem sábia? Amém? A mensagem é: olhe para que as virgens imprudentes fazem e não siga o caminho delas. Amém? Olha o que ele fez: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel perguntou: então que balidos de ovelha é esse que eu ouço com os meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados, amém? Transferência de culpa. Os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor. Aleluia. Mas é assim muitas vezes que nós vivemos.
Nós desobedecemos, fazemos o que é ruim, e depois a gente fala assim, não, é para louvar o Senhor. Eu achei melhor, a minha ideia eu acho que foi melhor que o Senhor. Né? Não é assim que nós vivemos, amados, muitas vezes? Nós recebemos a instrução, nós recebemos o comando, nós fazemos como nós queremos, e depois a gente fala, não, é para o Senhor. Aleluia. Amém? Continuando. Onde eu parei? Parei no verso 16, né? Amém. Samuel disse a Saul, fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel, e o enviou em uma missão, ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerreie com eles, contra eles, até que tenha eliminado tudo. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? A dureza do coração. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Aleluia. A dureza de coração, amados, ela cega. Amém? Não é assim que muitos de nós às vezes fazemos? Amém? Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado. Agora, aí ele se contradiz. Aleluia. Ele falou, mas os soldados trouxeram o melhor que estava consagrado à destruição. Mas se estava consagrado à destruição, por que eles trouxeram? Aleluia. A fim de os sacrificarem para o Senhor. Porém respondeu Samuel, acaso, e essa é a questão, amados, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que obedeça a sua palavra? Aleluia, essa é a questão. Amém? E qual que foi o final? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor que gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei de Israel. Aleluia. Quando a porta se fechou e as virgens imprudentes chegaram e gritaram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E o Senhor falou assim, mas eu nem sei quem você é. Aleluia. Segunda Reis, perdão. Primeira Reis, capítulo 22. Amado, isso sempre vai dar ruim. Perdão, mas Primeira Reis, capítulo 14. Primeira Reis, capítulo 14, depois nós vamos para a Segunda Reis, 22. Primeira Reis, 22. Primeira Reis, capítulo 14, primeiro. Aleluia. Nós vamos ver aqui um outro exemplo. Diz assim, Primeira Reis, capítulo 14, verso 1 em diante, diz assim. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher, use um disfarce, para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Note, ele também foi escolhido, amém? Aleluia. Ele foi escolhido e levantado como rei.
assim como as virgens. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa do profeta em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir ser outra pessoa. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Aleluia. Quando o profeta Aías ouviu o som dos passos junto à porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Amém? Tem como enganar o Senhor, amados? E por que muitas vezes nós fazemos exatamente dessa forma? Aleluia. Se fingindo ser outra pessoa. Amém? Sabe como se chama o nome disso? Hipocrisia. Falsidade. Amém? A hipocrisia, amados, é uma das coisas que mais afastam as outras pessoas de Deus. Principalmente aquelas que nos conhecem. Amém? Ser falso diante de Deus. Eu sou uma pessoa aqui e em outro lugar eu sou outra pessoa. Mas o Senhor ele fala que ele está vendo, embora o profeta era cego, e foi essa a questão. O profeta é cego, vai lá, usa um disfarce e está tudo certo. Leva uns pães, leva uns bolos, mel, sempre com aquela troca. Não é isso que nós fazemos com Deus? Quando nós vamos fazer algo errado, não, eu vou fazer desse jeito, né, assim, o Senhor vai, talvez o Senhor se agrade. Aleluia. Amém? Qual que foi o final disso? Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir ser outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Porque este fingimento? Não era mais fácil você ser sincera e ter vindo aqui buscar a instrução? Amados, se ela não tivesse, isso começou com o marido, amém? Se Jeroboão não tivesse tido essa ideia, e a mulher dele não executasse, ele tivesse sempre, vai lá ao profeta e pergunta o que vai ser do menino. E ela tivesse ido, amados, talvez o resultado seria outro. E isso traz uma mensagem para mim e para você. Às vezes as questões que a gente fizer, as escolhas que a gente faz, ela vai sempre trazer coisas terríveis. E muitas vezes pode até ser irreversível, como foi esse caso. Notou a gravidade? Dependendo o que a gente fizer, as consequências podem ser irreversíveis. E na melhor das hipóteses, ela sempre vai dar ruim. Amém? Aleluia. Fui encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel. Tirei vocês do império das trevas e os tornei virgens. Igreja do Senhor, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia os meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas contra mim.
Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Amados, isso é sério. Amém? Aleluia. Amados, nós vivemos numa geração, essa geração do último tempo, de homens fracos, homens que abandonaram a posição que Deus o elevou, como cabeça, como líder. Vivemos uma geração de mulheres insubmissas, o empoderamento feminino. E qual que é o resultado de tudo isso? É por isso que nós temos uma geração de jovens homossexuais, que não tem mais referência de pai, de mãe, não tem referência de nada. Aleluia. É por isso que hoje em dia, muitas mulheres que já são casadas, velhas já, que têm filhos, estão deixando o seu casamento e agora entrando no lesbianismo. E da mesma forma os homens. Aleluia. Ontem me aconteceu algo, só para abrir um parênteses, de forma rápida. Eu comprei a bateria do meu carro, ela estava ruim, comprei e o rapaz veio me entregar. Veio entregar a bateria e instalar no carro. E eu notei que quando ele chegou, era um já velho, talvez uns 30 e tantos anos, cheio de tatuagem, né? E eu vi que ele estava ouvindo essas ministrações desses pregadores motivacionais. Eu acho que ele colocou alguma coisa, uma caixinha que estava tão alta que dava para ouvir na moto. E ele ali começou ali a trocar, e eu saí, né? E eu saí para atendê-lo, e eu estava de social, às 10 horas da manhã. E ele notou, e ele ficou meio assim, tudo bem, irmão? Já me chamou de irmão. Ele ali foi trocando a bateria e tal, e eu vi, e estava muito alto. E ele falou assim, irmão, só a palavra de Deus mesmo, né? Para nos ajudar. E eu não respondi nada. E no momento, eu notei que ele estava com o olho cheio de lágrimas. E eu fiz uma oração, Senhor, me ajuda. Em determinado momento, aquele pregador trouxe um texto de Romanos. E eu falei, você está ouvindo esse texto? Que esse rapaz acabou de citar? Ele falou, eu ouvi. E eu comecei a ministrar a ele sobre isso. Sobre aquele texto. Que falava das escolhas. Amém? E eu comecei a ministrar a ele que, na verdade, tudo é uma questão de escolha. E aí ele parou já com o olho cheio de lágrimas e falou assim, meu pai faz 8 meses que morreu. E o meu problema é esse. E a princípio eu pensei assim, acho que ele está com saudade do pai dele, né? Não conseguiu, né, suportar a perca. Ele falou assim, a minha vida toda o meu pai resolveu tudo para mim. E agora ele morreu, eu tenho que resolver tudo. E eu não consigo lidar com essa situação. Amado, olha isso. Se você está falando de um jovem, até tudo bem, você releva, mas um homem velho. E a crise dele estava tão terrível que ele falou assim, eu estou brigando com a minha esposa, eu estou brigando com o meu chefe. As coisas estão terríveis. Eu falei assim, amado. E eu comecei a ministrar a ele sobre a responsabilidade. E ele no final ele saiu assim, obrigado, irmão, eu precisava ouvir isso. E o semblante dele já mudou. Ele não aceitou assim com alegria, amém? Mas o semblante dele mudou. Amados, essa é a geração. Aleluia. Outro dia eu estava pintando um portão, e eu estava de social pintando um portão. E aí eu postei para fazer, né, a divulgação do trabalho. Aí um irmão falou assim, comentou, né? Falou assim, tá pintando um portão de terno? E eu falei assim, amado, o padrão é em todo lugar o mesmo padrão. Uma vez eu fui fazer um orçamento, eu fui assim. E quando eu abri a porta, o cara se assustou. Ele até falou um palavrão na hora. E ele falou, quem é você? Eu falei assim, eu vim fazer o orçamento. Ele falou, nunca vi um pedreiro de terno? Aleluia.
Amém, amados? O padrão nunca muda. Amém? Voltando atrás, aqui na administração, a mulher de Jeroboão, amados, isso sempre vai dar ruim. Vamos abrir em 1 Reis 22. Verso 29, 1 Reis 22, verso 29 diz assim: Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate. Aleluia. Os amados compreendem que a nossa vida é uma guerra, amém? É uma guerra. Mas olha o que o rei falou: eu vou entrar disfarçado na guerra. Amém? Mas tu usa as tuas vestes reais, ou seja, seja original, você seja quem você é mesmo. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lute contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando o chefe dos carros viram Josafá, pensaram: este é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, pega essa mensagem, essa palavra, de repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso. Ele simplesmente, no meio da guerra, ele simplesmente não mirou para nada. Ele mirou para o céu o arco e pum, lançou a flecha. Para nada, por nada, sem mirar, sem nada. De repente, e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Sempre vai dar ruim, mano. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. É simples assim. Não tente disfarçar. De repente, vai dar ruim. É quando a gente menos espera. Pense, amados, nisso. Quão sério é isso? Esse soldado, ele simplesmente jogou para o nada a flecha. E assim, dentro de milhares de combatentes, ele conseguiu acertar o encaixe, entre o encaixe das armaduras. O rei. E ele morreu. Aleluia. Isso é sério, mas o profeta do Senhor sempre fala isso, né? Isso é sério. Amém? Segunda Reis, capítulo 5. Um pouquinho mais para frente. Eu vou correr por causa do horário. Segunda Reis, capítulo 5. Tenha um pouco de paciência, amados, amém? A partir do verso 8 diz assim. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei havia rasgado as suas vestes, mandou esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá se lavar 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Aleluia. Pula para o verso 15. Então Naamã e toda a sua comitiva, aqui já havia acontecido o milagre, amém? Naamã, ele resistiu, mas depois ele seguiu as ordens, foi purificado, e ele voltou cheio de alegria. E ele veio trazendo muitos presentes para Eliseu. E Eliseu falou: não quero nada disso, pode levar. Amém? E Naamã voltou: deixa eu só pegar algumas terras daqui, porque eu quando chegar lá, eu vou ajoelhar ao rei dos exércitos. Amém? Aleluia.
Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão o Deus de Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Vá embora. Insistiu Naamã, mas ele recusou. Amém? Pula para o verso 19. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. Aleluia. Amém, mas peguem isso. Pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele era meu. Quando ele fala aquele era meu, é um desprezo. Amém? Será que ele entendia? Vivia com o profeta Eliseu. Via tudo que Eliseu fazia e ministrava. Acompanhava o testemunho de Eliseu diariamente. E ele falou assim: não, meu senhor foi bom demais com aquele arameu lá. Aleluia. Continuando, não aceitando o que ele ofereceu, como se a obra de Deus fosse uma troca. Amém? Acaso, amados, muitos de nós já não fizemos essas mesmas coisas? Aleluia. Juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. O meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Olha a história, mano, que ele inventou. Aleluia. Não foi uma história meia boca, ele trouxe algo completo, bem estruturado. Amém? Aleluia. Dos montes de Efraim, por favor, dê-me 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa finas. Talvez Naamã, aqui a palavra de Deus fala que Naamã falou: não, tudo bem, está tudo certo. Mas ele recusou tudo agora. Mas olha só, o que Geazi fez? Para ter algum ganho, um coração ganancioso, que nada entendia do Senhor, ou das coisas do Senhor, ele inventou uma tremenda de uma mentira, para conquistar algo, que seria a sua destruição, a sua ruína. Às vezes, amados, não é isso que nós fizemos? Dependendo da sua situação, a gente inventa toda uma história para alcançar o nosso objetivo, seja ele qual for. Aleluia. Mas olha o que aconteceu. Continuando o texto. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo aos seus 2 servos, e os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou. Aleluia. Não te lembra uma história que aconteceu quando o Senhor entregou ali Jericó na mão dos filhos de Israel? Não te lembra uma história de Acã, que foi lá e escondeu tudo? Mas o Senhor tinha visto, amém? E aquilo trouxe o quê? Desgraça para o povo de Israel. E da mesma forma a gente vai ver a desgraça que isso trouxe para Geazi. Aleluia, continuando. Guardou tudo e mandou os homens de volta, e eles partiram. Depois entrou e se apresentou ao senhor Eliseu, seu senhor Eliseu. E este te perguntou: de onde você vem, Geazi? E ele respondeu: teu servo não foi para lugar nenhum. Aleluia. Não é isso que nós fazemos? Não é isso que nós fazemos quando somos confrontados pelos nossos pecados? Não, nem sei do que você está falando. Aleluia.
Mas olha só. E este perguntou: de onde você vem, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando aquele homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupa, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Ou seja, não é o momento de você ter um coração ganancioso. Aleluia. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Aleluia. Isso é sério, mas 2 Samuel 2 Samuel capítulo 11. Muitas vezes, amados, e isso nos traz temor e deve nos trazer temor. Às vezes a gente vai, como pastores, a gente vai dar um aconselhamento ou vai acompanhar alguma família, e você vê que é uma família desgraçada, mas de geração em geração. E muitas vezes, e a pessoa não entende que muitas vezes foi algo que foi feito. Uma escolha, uma atitude que foi feita, às vezes por outras pessoas da sua família, e ele não sabe se ele fazer isso, ele pode desgraçar a sua família inteira. Aleluia. 2 Samuel, verso 11. Na primavera, época, verso 11, capítulo 1, verso 1 em diante. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Eles disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Aleluia. Peguem isso. Davi não foi inocente nisso. Ele perguntou: quem é aquela mulher? Ele, como rei, se fosse uma mulher solteira, não haveria problema. Amém? Mas ele foi informado: aquela é a mulher de Urias, o hitita. Aleluia. Davi mandou que a trouxessem, mesmo sabendo que ela era mulher de Urias. E se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, ou seja, estava num período fértil. Aleluia. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, olha só, preste atenção nesse detalhe. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Ele começou, deu ruim. E agora? Tem que fazer algo, tem que arquitetar algo. Eu tenho que encobrir o meu pecado. Por acaso, não é muitas vezes isso que a gente fez? Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hititas. Joabe o enviou. Quando Urias chegou a Davi, perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, como estava indo a guerra. E ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem, o que você fez? Por que não foi para sua casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tenda. Meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa, beber e deitar-me com minha mulher?
juro pelo nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessa. E aquilo foi, Davi continuou naquele processo. Não, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que cobrir o meu pecado. E Davi, ele tenta novamente. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei-o de volta. Urias ficou em Jerusalém. Mas no dia seguinte, Davi convidou para comer e beber, e o embriagou de propósito, de forma deliberada. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, e o deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Aleluia. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias num lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram para lutar contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Pula para o capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para prepararem uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Olha que interessante, verso 5. Então Davi encheu-se de ira contra aquele homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que tal homem que fez isso morra. O profeta Natã disse: és tu o homem, é você. Amados, muitas vezes a gente está em pecado, vive em pecado, mas nós somos ligeiros para apontar o pecado dos outros, para trazer juízo aos outros, quando nós mesmos estamos no pecado. E o profeta Natã, ele chegou a Davi, pegou aqui nos seus ombros: Davi, eu vou te contar uma história. E ele começou a contar aquela história como se aquilo fosse real, e de fato era real. Davi, quando ouviu aquilo, tinha acabado de fazer tudo isso que nós lemos. Aleluia. Naquela história ele podia pensar assim: puxa, eu fiz isso, e se arrepender naquele momento. Mas ele, no seu orgulho, disse: esse homem merece a morte. Aí ele fala assim: juro pelo nome do Senhor que esse tal homem merece a morte. Natã vira para ele e fala assim: és tu este homem. Aleluia. A grande maravilha de tudo isso, amados, Davi falou assim: pequei contra o Senhor. E foi daqui que nasceu o Salmo de capítulo 51. Mas o Senhor disse: a espada nunca mais vai sair da sua casa. Quando nós vamos ler os textos que vêm depois, a gente vai ver o que Amon fez, o que Absalão fez. Aleluia. Mas Davi se arrependeu. E a palavra do Senhor fala que, através da própria vida de Natã, o profeta Natã fala assim: Deus perdoou o seu pecado. Foi daqui que nasceu
o Salmo, como eu disse, o Salmo 51. Davi reconheceu o tamanho do pecado que ele cometeu. E ele fala assim: em pecado eu nasci. Eu fui gerado em pecado pela minha mãe. Senhor, eu não mereço. E ele leu o Salmo, escreve o Salmo 51. E no final, no verso 10, ele fala assim: Senhor, cria em mim um novo coração. Esse aqui já não tem mais jeito. Em vista do que ele tinha feito. Esse aqui não tem mais jeito. Cria em mim um novo coração. E não retires de mim o teu Santo Espírito. O arrependimento sempre será a única solução. Aleluia. Quero ler esse último texto. Oséias capítulo 2. Falamos que ia voltar a Oséias. E eu quero encerrar a ministração com esse texto. Ainda há tempo, mas o Senhor trouxe a graça do arrependimento. E Ele sempre será a nossa única saída. Verso 1, Oséias capítulo 2, verso 1. Chamem a seus irmãos, o meu povo, e as suas irmãs amadas, as minhas irmãs, as minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na. Lembra que aqui ele está falando da prostituta, amém? Que simboliza eu e você, amém? Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seus seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos do adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles em sua coberta de vergonha, e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Ou seja, os prazeres do mundo, os prazeres do pecado. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinhos. Oh, a graça do Senhor, a misericórdia de Deus. O Senhor, Ele fala assim: ela é dessa forma, mas o que eu vou fazer para que ela chegue ao arrependimento? Para que ela encontre o arrependimento, para que ela escolha se arrepender. Bloquearei o seu caminho com espinhos. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá mais encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Em outras versões está: os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido. Aleluia. Como no início. Aleluia. Vou repetir. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará eles, mas não os encontrará. Então ela dirá. Isso me faz lembrar o filho pródigo, amém? Caindo em si. Os meus empregados, os empregados do meu pai têm comida, tem tudo, e eu aqui. Aleluia. Voltarei a estar com o meu marido como no início, pois ele estava bem melhor. Pois eu estava bem melhor. Quero pedir,
os amados da adoração, que já se coloquem aqui. Eu quero ler esse texto com fundo, amém? Os amados podem se colocar de pé também, a gente vai encerrar nesse texto. Porque essa é a maravilha da graça de Cristo Jesus. Uma oportunidade para que a gente possa se arrepender, mudar os nossos caminhos. Voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe dei trigo. Deus está falando aqui. Vinho, azeite, quem cobriu de ouro e de prata, que depois ela acabou usando para Baal. Aleluia. O Senhor muitas vezes, Ele nos abençoa. E o que nós fazemos? Nós vamos lá para o pecado e gastamos tudo que é do Senhor lá. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da bênção que o Senhor nos deu, da salvação. Olha só o que esse texto diz. Ela não reconheceu que fui eu, desde o princípio, que lhe dei trigo, vinho, azeite, que a cobriu de ouro e de prata, que depois ela usou isso para Baal, para o mundo, para os seus prazeres. Por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Muitas vezes Deus expõe o nosso pecado justamente para que nós venhamos deixá-lo completamente, de verdade. Aleluia. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas e os seus dias de sábados, e todas as suas festas fixas. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido dos seus amantes. Farei deles um matagal. Muitas vezes Deus vai arrancar tudo o que você conquistou com o pecado, para que se faça tudo novo, para que já não haja mais lembrança daquilo que foi. Aleluia. E os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Balaim. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela esqueceu, declara o Senhor. Portanto agora vou atraí-la. Aleluia. Peguem isso. Portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para um deserto, e lá falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito, quando ela foi resgatada do império das trevas. Aleluia. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não mais me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Balaíns, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles farei um acordo com os animais do campo, com as aves dos céus, com os animais que rastejam no chão. Não parece aquilo que o Senhor fez quando o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança? Aleluia. Voltado ao início. Amém? Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra.
não haverá mais guerra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Não foi esse o final das virgens sábias? Quando o Senhor chegou, elas estavam preparadas e entraram para as bodas nupciais. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que me chama, que chamei lá atrás, quando ela estava no pecado, não amada. Direi ao chamado, não é mais povo meu, você agora é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Senhor. Aleluia. Vocês recebem essa palavra no poderoso nome de Jesus? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. O final, esta leitura nos mostra a nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem luto e nem dor. O caminho santo de Isaías 35, onde o leão e o boi andarão juntos. Neste caminho não haverá animal feroz, mas o justo andará por ele. Amados, Deus nos ama, e é a sua misericórdia que todas as manhãs se renovam sobre a nossa vida. Essa misericórdia que nos arranca do pecado, ainda que custe muito para nós, e nos leva para Deus. E agora, como filhos de Deus, está escrito que nós vamos poder chamá-lo de nosso Pai, nosso Deus, e Ele nos chamará de meu povo. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto maravilhoso, por esta palavra, Senhor, de alerta. Esta palavra que nos traz um foco, Senhor. Não basta reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Temos que andar como dignos desta tão grande salvação. Temos que caminhar nesta terra, Senhor, como aqueles que estão indo para a nova Jerusalém, como aqueles que estão indo para a pátria celestial, como aqueles que foram comprados, lavados, remidos pelo precioso sangue de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos a viver uma vida transformada, restaurada, a viver uma vida que honra o Teu nome, a viver uma vida, como o Senhor disse, sal e luz nesta terra. Que sejamos, Pai, a Tua imagem, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. E está escrito que o Senhor nos deixa o exemplo para seguirmos os Teus passos. E nós queremos, Pai, como servos Teus, honrar o Teu nome e fazer a Tua vontade.
Senhor, no mais poderoso nome de Jesus, que estas palavras que foram lidas, que elas fiquem firmadas no nosso coração. Exemplos de desobediência, de orgulho, de mentira, de engano, que nós não queremos para nós. Mas a palavra de um Deus perdoador, de um Deus misericordioso, de um Deus que vem atrás da ovelha perdida, de um Deus que vem atrás do filho pródigo e o recebe, e o perdoa, e o limpa e o lava no precioso sangue de Jesus. Senhor, obrigada, porque nós éramos, Pai, esta pecadora, essa prostituta, e o Senhor nos trouxe, nos limpou e nos lavou. E agora nós queremos, Senhor, andar somente nos teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que nos impedia de sermos livres e correr para Ti, que o precioso sangue de Jesus hoje quebre, limpe, para que possamos ser como as virgens sábias, correr a nossa carreira e naquele grande dia entrar para as bodas do Cordeiro. Naquele grande dia participar deste grande banquete que o Senhor já preparou para nós. E nós te agradecemos no mais poderoso e santo nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Em nome de Jesus. Vamos em paz para as nossas casas. Que o Senhor nos acompanhe e que o Espírito Santo nos ajude a permanecer firmes todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Enquanto aguardamos a sua vinda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus, aleluia.